Bom, pessoal, a análise que a gente vai fazer aqui de magnetismo vai ser bem direta, tá legal? Vai ser bem direta. Não vou ficar pegando muito com a parte histórica do magnetismo com vocês, né? Mas a gente vai fazer um link aí com o campo magnético terrestre. Mas a princípio, o que eu quero que vocês saibam é, o magnetismo, ele é uma propriedade, tá? Ele aparece como propriedade de alguns materiais. Alguns materiais que possuem propriedades magnéticas. O magnetismo ele surge quando você analisa a rotação dos elétrons que compõem aquele determinado elemento, tá bom? Por exemplo, uma rocha. Se eu pegar um pedaço de rocha lá da dorsal mesoatlântica, uma rocha ígnea, uma rocha que acabou de ser expelida, e eu dividi-la e eu fizer divisões para poder analisar a rotação dos elétrons que formam esses pedaços que eu separei, eu vou ver que a rotação do elétron gera uma coisa que a gente chama de domínio magnético, tá bom? Vamos supor que eu analisei essa região da rocha e os domínios magnéticos são predominantemente verticais, tá? Aqui, predominantemente na diagonal, aqui horizontal aí para a direita, por exemplo. Aqui horizontal, para a esquerda, né? Desculpem. Aqui horizontal para a direita. Aqui na diagonal para cá. E aqui, sei lá, vertical para baixo. Tá? Analisei os domínios magnéticos que tem a ver com essa rotação dos elétrons. E eu percebi o seguinte. Esses caras eles vão funcionar para mim como vetores. Ok? Então eu posso fazer uma soma vetorial. Vamos supor que eu fiz uma soma. Um somatório de quem? Dos domínios magnéticos, dos domínios. E esses domínios deram zero. E depois eu peguei uma outra rocha, fiz o somatório dos domínios magnéticos e esses domínios deram diferente de zero. Ou seja, o domínio ele tem uma orientação bem definida. Vamos supor que seja o caso desta rocha. Sei lá, a soma deu para cá dos domínios. O que a gente vai afirmar? De forma bem simples, se a soma dos domínios é zero, isso daqui não está magnetizado. Já se a soma dos domínios der diferente de zero, está o quê? Magnetizado. Em outras palavras, o de cima, né, não é um ímã e o de baixo é um ímã. Como se fosse isso. Tudo bem? É basicamente essa análise que a gente faz. Claro, essas flechinhas, só para não ficar muito solto, essas flechinhas, elas vêm disso aqui, ó. Imagina um elétron, tudo bem? E aí o elétron, eu vou colocar aqui no seu meinho uma linha de orientação só para a gente ver a rotação dele, tá? Vamos supor que ele rotacione nessa orientação, ok? E essa rotação nessa orientação aí acarreta num domínio magnético. Mas como que isso acontece, né? Então, imagina que aqui é um elétron, tá? Então tem uma distribuição, você tem uma carga negativa, majoritariamente negativa, aqui. Ó, esse cara vai rodar. Quando ele é posto para rodar, vamos supor que ele rode para cá com uma velocidade angular. Tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Essa rotação, juntamente com o desequilíbrio desse eixo, isso é chamado de spin do elétron. Spin. Quem vai estudar isso aqui melhor vai ser quem, acho que é com dois N's, eu não me recordo agora. Vai ser quem for mais para a área das exatas aí, tá bom? Quem for para a área das exatas vai estudar bastante isso aqui. E aí você vai ver que você vai ter a geração de uma determinada orientação, de um determinado domínio magnético, que é como se fosse
princípio de um campo magnético, tá bom? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Pegando uma porção de elétrons, analisando a rotação numa ponta da rocha, numa outra ponta e fazendo a soma desses domínios. Tudo bem, gente? Bom, quando você faz essa análise, aí você pressupõe que aquele corpo é um ímã, você vai ter aí um formato de ímã muito comum, que é o ímã em forma de barra. Então, se você tem um ímã em forma de barra e ele possui um somatório de domínios que aponta para cá, opa, esqueci de tirar do quadrado, que aponta para cá, ó, qual será a nossa orientação? Bom, a gente vai falar assim, tá, se é uma flecha, se o domínio é um vetor, é uma flecha, eu tenho que dividir essa flecha, a parte para onde ela aponta e a parte de trás dela. A parte por onde ela aponta, chamaremos de norte do ímã. E a parte que ela não aponta, que é a parte oposta, chamaremos de sul deste ímã. Dessa forma, nós conseguimos aí analisar o que nós chamaremos de campo magnético gerado por esse ímã. Tá, é um campo. Então, o campo ele nada mais é do que uma região do espaço que possibilita interações. Interações em forma de força. Vocês vão ver isso no próximo material, tá bom? A princípio, vamos focar apenas nesse campo, tá? Como que eu sei, eu provo a existência de um campo ao redor dessa barra? Porque eu olho a barra, é só uma barra, né? Só uma barra, não tem nada. Tá, como que eu provo isso? Eu posso ir ao lado dessa barra e raspar ali ferro, ou seja, produzir limalha de ferro. Quando eu produzo essa limalha de ferro ao redor dessa barra, eu percebo que a limalha de ferro ela fica orientada, ela começa a se organizar em o que parece para nós como linhas. Então, o nosso modelo de campo vai ser pautado em linhas de campo. Tudo bem? Linhas vão formar o campo e a forma desse campo é basicamente é como se fossem movimentos circulares. Então, nós temos aqui a saída dessas linhas de campo do Polo Norte e a chegada dessas linhas de campo no nosso Polo Sul. Tudo bem? Então, as linhas de campo elas sempre vão sair do norte e chegar no sul, formando um fluxo de linhas aqui. Ah, mas e como é que tá aqui? Aqui fica meio ruim de desenhar, mas é tipo isso aqui, ó. É como se fosse isso aqui, esses movimentos aqui circulares. Nossa, gente, é muito difícil desenhar isso porque minha mesa ela é pequena. A minha mão, ela... Aí, consegui chegar do outro lado. Então, a gente tem aqui, ó, o caminho da linha de campo nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Saindo do norte, dando a volta e entrando aqui no seu sul. Pessoal, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Toma cuidado com isso aqui. É que você vai falar, mas isso aqui é fácil. Na frente B, Nathan. Mas isso aqui é fácil. Você pode confundir. Sai do norte e vai até o sul. Sempre do norte. Sempre do norte. Tudo bem, galera? Ficou alguma dúvida nessa questão das linhas de campo? Que elas são uma região do espaço e tudo mais? Não? Tá. O ímã mais comum que vocês vão encontrar vai ser esse. Tá? Um outro tipo de ímã que vocês podem encontrar aí dentro das análises são as bússolas. Tá? As bússolas elas vão estar presentes aí nos grandes vestibulares porque as bússolas elas são feitas de um material que possui propriedade magnética. Tá? As bússolas, as agulhas das bússolas podem ser de ferro, níquel,
cobalto, por exemplo, que são três materiais com grandes propriedades magnéticas. Então a bússola, normalmente, ela pode, se for uma questão colorida, ela vai estar aí em vermelho e azul normalmente. Mas como a maioria das provas ainda é preto e branco, a parte pintadinha da bússola vai representar para a gente o nosso polo norte, tudo bem? A bússola ela nada mais é do que uma ferramenta de orientação em relação à Terra. Já já eu chego na Terra, tá? Mas primeiro, a agulha que forma a bússola, ela é um ímã. Ela está imantada. Isso significa que se eu aproximar essa bússola de um ímã, a bússola vai ficar desorientada. Pelo fato de nós temos aí questões, propriedades magnéticas de atração e repulsão, assim como temos na eletricidade. Aliás, toma cuidado, tá? Eletricidade é uma coisa, magnetismo é outra. Depois a gente vai juntar. Mas primeiro, lá na eletricidade você tem que cargas iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Aqui não tem carga, não é carga, é polo. Então, aqui os polos opostos, eles vão se atrair e os polos iguais vão se repelir. Este é o conceito que vai gerar aí possibilidade de você entender como a bússola se comporta perto de um ímã. Por quê? Quer ver? Eu vou pegar a minha bússola e eu vou colocar ela aqui, ó, tá? Então eu peguei a bússola, coloquei ela aqui, ó, tá? Lembrando que a parte que eu pintar vai ser o norte. Eu vou perguntar para vocês, na verdade. Para onde que ela aponta aqui? Ela está horizontal, já dei a dica. É para a esquerda ou para a direita que ela aponta? Aqui. Por que que ela aponta para a direita, Nathalie? Calma aí que vocês mandaram, chegou tudo junto, eu não consigo ler junto. Tá aqui, ó. Na esquerda. Não são por essas justificativas, galerinha. Ó. Sim, é para a direita. Parte pintadinha ao norte. Pera lá, vamos lá. Estão falando aqui ainda. Tá, aponta por causa das linhas de campo. Tá, qual é a relação com as linhas de campo? Qual é essa relação? A relação é bem clara se você entender que polos iguais repelem-se. O polo sul da bússola não tá aqui, gente. Oh, desculpa, do ímã. Então o polo sul da bússola tem que estar pro outro lado, porque o sul atrai quem da bússola? O norte. Ok? Assim como se eu coloco uma bússola aqui, ó. Ó. Para onde vai estar a parte pintada da bússola? Para a direita de novo. Porque o norte vai atrair o sul da bússola. Mas quer ver agora como pode bugar a cabeça? Põe a bússola assim aqui, ó. O norte vai estar aqui, ó. Aqui. Veja que a bússola ela vai estar orientada sempre acompanhando a linha de campo, porque a linha de campo ela sai do norte e vai para o sul. Então o norte da minha bússola, ela sempre tem que estar acompanhando essa linha, independente de onde ela estiver próxima desse ímã. Portanto, o meu norte da bússola vai apontar na mesma direção e sentido das linhas de campo magnético do ímã. Tudo bem, gente? Vou até colocar isso aí aqui. Ó, como que eu posso definir a orientação de uma bússola quando ela está próxima a um ímã? Aponta na mesma direção
esse sentido das linhas do campo magnético da região. Muito importante isso, gente. Os chineses, quando criaram a... Na verdade, quem criou a primeira bússola foram os gregos, tá? Mas os chineses, eles também criaram a bússola de uma forma bem legal, colocando na água, né? Reduzindo o atrito. E eles se orientavam. Então a bússola ela é um instrumento de orientação humana. Então é muito importante a propriedade magnética no desenvolvimento da humanidade, né? É muito importante isso. Isso, normalmente sim, Gi. Normalmente a parte pintada da bússola é vermelha e a parte azul é o sul aí, a vermelha é o norte, tá? Ah, Olha as perguntas do Igor, galera. E se ela estiver do lado ali? Do lado ali. Ô, Igor, aí você tá de sacanagem comigo, né, cara? Do lado ali aonde? Qual que é o referencial que você tá adotando, cara? O lado do ímã tem dois, direita e esquerda. Ou se eu olhar de assim, acima e abaixo também é do lado do ímã. De qualquer um. Tá, vou dar um exemplo. Sei lá, vou colocar ele aqui, ó. Opa, tô com o negócio rosa aqui, meu. Aqui. Se eu ponho a bússola aqui, por exemplo. Aqui. A linha de campo não tá fazendo isso aqui, ó. Então se eu coloco ela exatamente no meio do ímã aqui, ela tem que estar apontando pra cá, né? Ó. Junto com a linha de campo. Ah, não tô feliz. Quero colocar ela aqui. Tá bom? Tá apontando pra cá. Junto com a linha de campo, sempre. Se você sabe desenhar a linha de campo, você sabe desenhar a orientação da bússola. Belezinha, gente. Tá, vou apagar então pra gente dar continuidade. Claro, galera. Se eu usar a apostila, você tem desenhos muito melhores do que os meus. É muito melhores do que os meus, ó. Então usa aí o material de vocês, tá bom, galera? Usa o material, tá? Apagando. Vamos lá, vamos lá. Quase terminando já, hein? Bom, outra coisa que a gente tem que sempre analisar é o que a gente chama de princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. O nome é feio. O nome é feio. Princípio da inseparabilidade. Mas veja como é simples. Vou desenhar até dois exemplos para não ficar dúvida, tá? Desenhar um imã aqui. Tá, vou desenhar assim. Vou desenhar ele na vertical. Então, vou colocar norte, sul. Manter o mesmo referencial aqui, vai. Norte, sul. Bom, o que que eu percebo como fenômeno natural quando eu vou mexer nesse ímã? Bom, eu posso quebrar esse ímã. Tá, mas aí a quebra que eu vou fazer nele não será de qualquer jeito, tá bom? Eu vou dar um corte nesse ímã. O ímã da esquerda, eu vou cortar ele aqui, ó. E esse cara eu vou cortar aqui, ó. Tudo bem? Então, só vou representar aqui os dois pedaços, tá, gente? Me dá um minutinho só. Então, vai ficar um pedaço aqui. Um pedaço aqui. Então, aí aqui vai ficar um para cá e um para cá.
Então, aqui e aqui. Beleza, foi. Galerinha, o que eu consigo perceber quando eu quebro um ímã? Vamos lá, primeiro na horizontal. Quando eu faço um corte na horizontal, eu percebo que quando eu tento juntar os pedaços sem mexer neles, então, ó, quebrei o ímã, ficou assim. Eu não vou rotacionar nenhum deles, eu vou tentar juntar do jeito que eu quebrei. Quando eu tentar colar eles de novo, eu vejo que isso não acontece. Eu não consigo. Eles vão fazer esse movimento aqui, ó. Eu tento forçar, mas eles se afastam. Por que que eles se afastam? Só tem uma explicação para isso. O ímã mesmo quebrado, ele não deixou de ter dois polos. E além disso, os domínios magnéticos, eles permanecem nas regiões que eles estão. Portanto, se o sul é à esquerda, o sul permanece na esquerda. Portanto, ao quebrarmos um ímã, seja da forma que você quiser, você nunca desmagnetiza esse ímã quebrando ele. Ah, mas existe algum jeito de desmagnetizar um ímã? Sim. Tem dois jeitos. O jeito energético e o jeito mecânico. O jeito mecânico é você pegar, imagina você pega um martelo, você vai ficar batendo naquele ímã por muito tempo, tá? Você vai ficar batendo nele ali por muitas horas, muitas horas, muitas horas. O que você vai fazer? Se você ficar batendo no mesmo lugar, você vai forçar os átomos ali a terem uma rotação distinta. Se você força o spin do elétron a mudar essa rotação, se você muda o spin, você automaticamente muda o domínio e aí você desmagnetiza aquele ímã. Outro jeito, cada material tem uma propriedade magnética que chama temperatura de Curie. Temperatura de Curie, ou você pode chamar de temperatura de Courrier. Aquela mesma, Marie Curie, que vocês veem lá na química, ela tem aí grande importância científica, né, galera? Importância acadêmica, assim, enorme, né? Até pela representatividade que ela traz, né? Uma mulher na ciência, ainda mais naquela época, era uma coisa mal vista. Então, é importante saber sobre Marie Curie e suas contribuições, inclusive a contribuição que ela teve na física em relação a isso, né? Seus estudos, que a gente acha que a Marie Curie só estudou radioatividade, né? Não, é mentira isso. Ela tem várias publicações importantíssimas dentro da física, né? Então, ela tem aí um estudo magnético muito interessante em que ela prova, além de experimentalmente, matematicamente, a forma de você não fazer com que o elétron deixe de rotacionar, tá? Isso não tem como. Mas que você consiga ou desacelerar o spin ou desorientar o spin quando você aquece aquele material. Tanto que cada material tem um agregado molecular e esquenta, recebe esse calor de uma forma para vibrar de uma determinada forma e essa vibração vai atingir uma temperatura. Essa temperatura é chamada de temperatura de Curie. Então, é importante, leva até o nome dela, né, o sobrenome dela, em relação a essa propriedade de desmagnetizar os materiais. Então, Marie Curie, importante, pesquisem, se você não sabe, vai atrás, tá perdendo tempo. Então, não dá para você desmagnetizar só quebrando, tá bom? São esses dois jeitos que eu expliquei. Se eu dou um corte vertical, o que eu acabo fazendo aqui? Eu novamente crio outros dois polos. E mantenho da forma que os domínios estavam. Se à esquerda eu tinha o polo sul, vai ficar sul. Então aqui é norte. Se na direita eu tinha o norte, aqui vai ficar o sul. E aí eu consigo observar que esses carinhas aqui, ó, se eu quiser juntar, eu consigo. Esse princípio é chamado de princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Galera, ficou claro? Sim ou não? Vou colocar isso aqui numa caixinha que eu vou aproveitar. Opa, que eu vou aproveitar o espaço que eu tenho aqui embaixo. Bom, galera, não sei se vocês têm essa informação, mas ia sair um filme dela, da Marie Curie. Vocês chegaram a ver isso? Não sei se já saiu.
Alguém viu sobre? Sabe me dizer? Não? Vai ter um filme dela aí. Deve ter saído então. Eu não, eu não vi. Ela ganhou 2 Nobéis, né, gente? Ela tem um Nobel de Química e um de Física. Tipo, fácil, né? De boa. Só dois. Só dois, porque aí se ela perde um, ela tem o outro, né? Um de Química e um de Física. Tipo aquela frase, né? Quando a pessoa faz uma coisa muito, muito legal, você fala assim, nossa, mano, dá 2 troféus pra essa pessoa, porque se ela perder o primeiro, ela tem o segundo. Tipo, é uma Curie, tem 2, um de Química e um de Física. Bom, nossa querida Terra, nosso querido lar, é um grande imã, né? É um grande imã. Este grande imã, aí é aqui que você tem que tomar. Opa, não vai ter jeito aqui, eu vou ter que fazer na linha aqui, ó. Que tá tombadinho. Ó, eu não vou exagerar tanto também, né? A nossa Terra, você sabe que ela é formada em camadas, né? Ela tem uma diferenciação. Essa diferenciação acarreta aí numa composição química diferente para cada camada, tá legal? Então, a grosso modo, bem a grosso modo, tá legal? Bem a grosso modo, nós temos aí uma composição química no núcleo formado essencialmente por ferro, níquel e irídio. Irídio menos, tá? Mas por que eu tô falando isso para vocês? Por quê? A Terra, por ter camadas, ela tem velocidades distintas de rotação, tá? A Terra ela não gira inteira como um grande bloco, tá? A Terra ela gira com camadas rotacionando com velocidades distintas. Vocês sabiam disso? Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês no segundo ano. Por exemplo, a crosta está rotacionando, o manto também. Manto superior e inferior. Só que as rotações não são com as mesmas velocidades. Então, eu tenho aí um arrasto entre as camadas. E quando você pega um núcleo que possui materiais com propriedade magnética, que são ferro e níquel, você tem um núcleo com esses materiais rotacionando, o que você está fazendo? A mesma coisa que o elétron faz. A mesma coisa que o spin do elétron, né? Você está dando rotação para esses caras. Então, ao rotacionarmos esses caras, com esse arrasto entre as camadas, nós temos ao redor do nosso globo o que nós chamamos de campo magnético. Tudo bem, gente? Sim. Isso significa que a sua Terra, ela é um ímã gigante. Tudo bem? Que, só que, cuidado, eu vou fazer algo ideal aqui, não é verdade isso que eu vou fazer, hein? Ó, eu vou colocar o eixo de rotação da Terra retinho, mas não é, tá? Tem uma angulação aí nessa rotação. Lá quando a Lua foi formada, isso eu expliquei para vocês em gravitação, teve a pancada, a Terra tombou um pouquinho, então ela roda tombadinha. Eu tô colocando ideal aqui para você entender. Coloca que ela tá rodando reto. Lá dentro tá assim, né? Porque na real ela tá inclinada, certo? Então isso significa que o nosso ímã ele roda assim, ó. Beleza? Então as linhas de campo, elas estão saindo na diagonal, sai na diagonal de baixo, porque o norte magnético da Terra hoje está embaixo, corresponde ao nosso sul geográfico. Então, cuidado com essas nomenclaturas, hein? Aqui em cima, a gente vai chamar de norte geográfico, tá legal? Então aqui, ó, norte geográfico e aqui o sul geográfico. Aqui embaixo, o sul geográfico corresponde ao norte magnético e o norte geográfico corresponde ao sul magnético hoje.
ok? Cuidado com isso, porque já foi questão de prova. Os polos magnéticos da Terra invertem? Sim. Ah, mas por que que inverte? Porque tem momentos da Terra em que nós temos aí uma mudança na velocidade de rotação das camadas. E também temos momentos periódicos da nossa Terra em que nós temos uma maior... como que eu vou explicar isso para vocês sem ser muito técnico? Imagina um canudinho que está tomando coca. Imaginou? Imagina que o núcleo externo está sugando ferro e o nosso querido níquel de canudinho. Beleza? Pensa assim, tá? Porque é bem técnica essa parte. Então o ferro e o níquel no núcleo está diminuindo isso, ao longo dos anos. Isso significa que o campo magnético da Terra um dia vai acabar. Mas vai demorar muito tempo. Então, temos aí inversões de polos magnéticos da Terra, tá bom? Importante saber isso. Mas saber que hoje em dia o norte magnético aponta no sul geográfico, com uma leve inclinação, tá bom? Com uma leve inclinação. Então as linhas de campo estão fazendo isso aqui, né? Ó. Saiu do norte, chegou no sul. Tudo bem? O campo magnético da Terra é um escudo pra gente, né, galera? Ele bloqueia aí a radiação solar e, dependendo da época do ano, com maiores explosões solares, temos maiores tempestades magnéticas, temos maiores deformações do nosso campo magnético acarretando nas lindas auroras boreais, né? Então, importante aí, fenômenos naturais, a importância do campo magnético terrestre, tá bom? Tem sim, Gi Nunes, tem estimativa da inversão. Da inversão ou de acabar o campo, dele cessar? Qual que é a... Ah, tem, eu só não lembro de cabeça, mas tem uma conta aí. É verdade que aconteceu isso com Marte, por isso não pode ter vida? Interessante esse questionamento, hein? O núcleo interno pode acabar? Não é que o núcleo interno vai acabar, o núcleo interno vai continuar existindo com... desculpa, sem ferro e níquel, tá bom? Na verdade, o que aconteceu com Marte, Raso, foi uma parada na dinâmica terrestre, né? A dinâmica terrestre de Marte, ela parou há muito tempo. Isso significa que ela já teve, sim, movimentos tectônicos. Ela já teve placas tectônicas em sua formação, em sua dinâmica terrestre. Mas cessou. Ah, como é que você sabe que teve movimento de placa tectônica? Bom, o maior vulcão do nosso sistema solar se encontra em Marte, é o Monte Olimpo, né? Só para você ter uma ideia, a base desse vulcão tem 200 quilômetros de diâmetro. Dá para você ir e voltar de Campinas de carro. Imagina que você fez isso numa linha reta, vai, 200 quilômetros. É daqui até Riviera, por exemplo, que é a praia do litoral norte. Daqui até Riviera, é só a base do vulcão. Tá? Eu não lembro agora a altura dele, mas o Everest é uma criança perto desse vulcão. Então, é um movimento tectônico cessou, então parou de ter aí depósito, né, de ferro, níquel no núcleo, parou de ter campo magnético ali. Tudo bem? Movimentos dinâmicos cessaram. Soas, alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui da Terra, campo magnético terrestre? Novamente, peço que vocês vejam aqui, pois muito mais bonito, né, do que o que eu falei para vocês, tá bom? Então, dê uma olhada aqui para você não ficar moscando aí. Essa parte de campo uniforme eu vou usar em eletromagnetismo, então eu não vou falar disso aqui. Ok? A noção de campo elétrico uniforme e a percepção do vetor tridimensional eu vou falar em eletromag, tá? Olha aqui aquilo que todo mundo gosta, ó. Regrinha da mão direita, a gente vai ver. Olha a espira circular. Cadê o solenoide? Cadê o solenoide? A bobina aqui, ó, o solenoide, olha que legal. Só coisa maravilhosa. Cadê? Acabou? Só isso? Tá. Pois é, pêndulos. Bom, essa parte da física é muito louca, galera. Essa parte da física é muito louca. Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente finaliza. Eu vou fazer a chamada. Deixa eu ver aqui.
Pode ter tido vida lá, com certeza. Com certeza, Giovanna Nunes. Foi achado água, né, em Marte. Com certeza. Ah, esse filme é muito bom. Ele falou. Emerson, Oi. eu lembrei agora que eu tinha visto lá no canal, falando assim que eles estavam olhando para o satélite em Marte, onde estava a sonda deles, tipo o robozinho, e ele estava passando perto de uma mancha preta que parecia muito água. É um Mas rover, né? ele disse que tipo, tava passando perto de uma mancha que parecia muito água, mas tipo, eles mandaram ele se afastar para não chegar perto da água, porque caso tivesse vida lá e ele tipo tocasse nela, a chance de ele ter bactérias que fossem mais fortes que as bactérias que estão ali era muito alta. É importante Então essa poderia matar o análise. sistema ali. Essa análise chama. Tem um campo que estuda isso, tá, gente? Chama astrobiologia. Uns 3 anos atrás, isso aí virou mestrado na USP. Virou um curso de mestrado, olha que legal. Astrobiologia, o estudo de vida em outros planetas. Essa questão da água em Marte, ela é uma questão bem interessante, que foi encontrado sim, mas congelada, né? E assim, a partir do momento que você tem uma composição um H2O, pode ter sim existido vida. E aí, mais que isso, olha que legal. Foi encontrada uma evidência da possibilidade. Presta atenção, hein? Saiu essa notícia ontem, de madrugada. A primeira mão para vocês, para a gente finalizar. Ahn, Quando virou a meia-noite, vazou uma notícia. Ia sair hoje à tarde, mas aí alguém vazou a notícia de que foi achado em Vênus fosfina. Fosfina é um elemento que só pode ser achado de dois jeitos, de duas formas, tá? Ou a natureza possibilitou a existência desse elemento, ou, ou veio de metabolismo de ser vivo. Dois satélites no Brasil não, dois satélites no mundo captaram sinais de fosfina em Vênus ao mesmo tempo em dois locais diferentes do mundo, tá? Um deles foi no Chile, o ALMA, que é o maior maior que tem, e o outro, onde que foi? Eu não lembro onde foi o outro. Mas eles captaram sinais de fosfina. Então, ou tem, ou já teve, ou já passou por lá vida. Então, é uma existência da possibilidade de ter. É um elemento que dá indícios, evidências. Não estou falando que tem vida em Vênus, hein, gente? Pelo amor de Deus. É um elemento que dá essas evidências pra gente. Tudo bem? Notícia em primeira mão aí. Divulgação do titio Emerson. Galera, a gente é só um sopro, né, no universo. Então, a gente, nosso tempo. A percepção de tempo que a gente tem é uma. Como diria titio Alberto, é só uma mera ilusão, né? Vamos lá, galera. Chamadinha. Se quiser abrir as câmeras para ficar mais rápido aí, eu libero vocês mais rápido também. Já passou o tempinho, né? Essas discussões elas são interessantes, galera. Eu fico animado quando eu falo dessas coisas. Cadê? Salve. Salve a Nathalie ali. Nunes. Júlia. Câmera não, porque eu tô o Caco hoje, então eu estou aqui presente e tá me ouvindo, né? Sou Não, mas eu, Ana pode Carolina. abrir a câmera aí, filha. Todo mundo tá abrindo câmera bonita. Não vai abrir a câmera, né? Pessoal, é que você não tá entendendo o meu estado hoje, Olha a filho. Nathalie ali, Hoje não a dá. Giovana Cabral, Gabi, Jackie Gabriel. Emerson. Cadê você, Ana? Olha o Igor ali. Murilão, O cadê? pó hoje, não dá pra eu ligar a câmera hoje. Não Filha, tá bom dia. Liga entendendo. a câmera. Felipe Marotti, que seria a Luana Marotti, logicamente. Tá ali. Cadê a senhorita Raíssa? Emerson. E a Sara? Tô aqui, Emerson. Emerson, você me viu, né? Eu vi sim. Vi sim. Tá bom, obrigado. Imagina. A Sara tá aqui, Emerson. Então,
Câmeras abertas, meninas. Todas as meninas Ah, abriram as não, Emerson, câmeras. pra quê? Todas as Não, meninas você abriram as falou. câmeras. Tá Orientação bom, da mas. coordenação. Vamos lá. Vamos. Vai que é alguém que pega o áudio da sua voz, né? É Mostra claro. só. Infelizmente eu sou um monstro aqui. Mostra só. Tá bom, meninas. Vai, eu vou dar um boi pra vocês. Vou dar um boi. Ai, obrigada, Emerson. Ah, agora que ela abriu lá. Só a Raíssa não está, né? Galera, obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula, hein? A gente se vê daqui a pouquinho, né? É. Paz. E até mais aí.